pela parte que você está ela estava com uma gripe forte, não pode tomar remédio, né? Amém, irmãos? Vamos orar pela Patrícia também, parece que ela está com a sinusite atacada, né? Ela não pode tomar medicamento. Deus pôs as mãos, né? Vamos orar, amém, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos a vida da Tua filha diante de Ti, como corpo, como família, como membros uns dos outros, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor a visite agora, Senhor, derramando o Teu bálsamo, Pai, nas vias respiratórias da Tua serva. Repreendemos essa sinusite, ó Pai, da Tua filha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoamos a saúde da Tua serva, para a glória do Teu nome. Guarda ela debaixo das Tuas asas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oramos também pela vida do Teu servo, que está trazendo a Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito o conduza e que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, Senhor, e o nosso coração quebrantado para ouvir, Senhor, e obedecer aquilo que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. Guarda, Pai, antes, durante e depois. Livra de todo mal, Senhor, e que a Tua vontade seja feita na vida dele, nessa igreja, nesse ministério, como é feita aí no céu. Que nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Boa noite. Uma palavra que está tocando no meu coração, e não é uma vez, são muitas vezes, sobre ser um verdadeiro cristão. É uma coisa recorrente nas minhas pregações. Eu deixo as coisas acontecerem, vou estudar, e Deus está sempre trazendo a mesma coisa, né? A gente tem que se tocar numa hora dessa, né, e perceber que Deus está falando com a gente, que a gente precisa mudar, senão a pregação não vai mudar, né? Mas vamos, dessa vez vai, irmãos. E é o seguinte, né? Obrigado. Essa questão do ser verdadeiro cristão, ela me incomoda, sim, me toca, porque às vezes nós criamos formas de parecer um verdadeiro cristão, com aprovação, ainda por cima, de tudo que a gente está fazendo. Nós somos aprovados naquilo que a gente faz, mas coração só lê o Senhor. O que você é de verdade, só Ele sabe. Nós somos homens falhos. Se não tiver um discernimento do que está acontecendo, às vezes a gente acaba dessa forma, né? Sem saber o que está acontecendo. Então, eu estava pensando aqui, uma coisa que eu acho interessante, são aquelas quatro humores que se falam, 4 tipos de personalidades. Do Hipócrates, né? Pai da medicina, que é um grego, 400 anos antes de Cristo, ele falou, tem o colérico, tem o fleumático, né? Aí tem o sanguíneo, tem o melancólico. Isso daí, essa teoria já foi desacreditada há séculos, certo? Mas eu sou um leigo, e, né? A glória a Deus pela ignorância também, porque para mim ela impacta bastante. Porque eu consigo enquadrar as pessoas nessas 4 características, né? Mas na minha ignorância, lógico, né? Porque quem é especializado da área sabe que a coisa é muito mais ampla, né? E aí, por exemplo, você vê a personalidade de uma pessoa que é fleumática, né? Ela é uma pessoa que, muitas vezes a pessoa é confundida com um verdadeiro cristão. Por quê? É uma pessoa que você chega, você aperta ela, você coloca o dedo na cara, você fala umas verdades, ela não reage. Ela escuta você falar, você faz um pedido, ela escuta você falar com calma, ela agradece você, ela vai embora, ela medita naquilo lá, ela rumina naquela situação, ela consegue perceber as coisas, e todo mundo fala, que controle emocional, esse é um cristão de verdade. Eu acho que isso daí é muita confusão, acontece, muito engano, porque às vezes, né, só falando, o fleumático é aquele que, por exemplo, você fala alguma coisa importante, ele não reage, ele precisa tomar uma ação instantânea, ele não toma, ele deixa o problema ficar 10 vezes pior,
Daí, quando ele vai resolver, só resolve destruição, com destruição. Então, às vezes, ele é confundido como uma pessoa cristã madura, mas ele estraga tudo também. Já o sanguíneo é aquele que, se você falar uma coisa, a resposta está na ponta da língua. Vem na hora, pá! Ele vem, ele responde aquilo que ele está pensando no momento. Ou seja, ele passa por cima de você, às vezes. A qualidade boa é que ele age. Precisa de ação? Ele vai, ele age. Precisa reagir? Ele reagiu. Por isso que o sanguíneo é confundido com um espírito de liderança. É aquele que tem uma resposta na ponta da língua para dar para qualquer situação. Só que o sanguíneo também é uma pessoa que estraga tudo. Por quê? Ele fala o que ele pensa, ele não medita. Ele dá uma resposta na cara, pá, da pessoa. Então, o que eu quero falar para vocês, esses dois tipos, por exemplo, esses dois tipos de personalidade, são tipos assim, que têm qualidades e têm defeitos. Certo? Então, você enquadra ele na hora que você quiser. E não é porque uma pessoa tem uma característica de baixar a cabeça, escutar, que ela é madura. Não, entendeu? Na verdade, o que eu penso é que esses humores, esses líquidos que ele falava, Hipócrates falava, tinham 4 líquidos com cores, ele colocava. E também falava de humores, esses quatro pontos deviam ser 4 pontos que você estaria inserido no meio. Por exemplo, estaria um ponto aqui, um aqui, e um aqui, e você no meio. O que quer dizer isso? A maturidade, ela vem, e a verdadeira mudança vem, quando precisa responder na hora, você responde. Certo? Porque o que o melancólico lá, o fleumático vai fazer? Ele não responde. O problema é aumentando. Então, ele tem que saber, o cristão assim que amadurece, ele tem que saber ficar quieto, pensar para dar resposta, ver se você não vai estar ofendendo, ver se você não vai estar fazendo uma crítica desnecessária, ver se você aconteceu uma vez, aconteceu, será que vai acontecer 2? Então nós temos que se posicionar no meio desse movimento todo, né? Se você eu estou falando isso, vocês vão entender por quê. Se você, por exemplo, estiver trabalhando numa empresa, uma empresa qualquer aí, no mundo, vamos dizer assim, para ficar bem claro para o evangeliquez, né? Você está no mundo aí, você quer subir de cargo, você tem que passar por um processo de treinamento. E hoje as empresas, elas não olham mais sua capacidade intelectual no sentido de quanto você sabe fazer uma coisa, quanto você entende de um produto, quanto você entende na sua formação. Eles olham a sua inteligência emocional também. Certo? Então, quando você está numa empresa hoje em dia, para você subir para um cargo de gerência, você tem que ter um equilíbrio muito maior de quando você não está. Então, não é tão simples. Não adianta você saber, não, eu sei como funciona, e meu chefe faz tudo errado, e eu sei como é, mas você não recebe uma promoção. E você fica falando que é injustiça, porque você sabe muito mais, e papapá, só que você não está preparado para ser pressionado, seus gerentes estão vendo, o RH está vendo, que você não está preparado para tratar os outros como deve ser tratado. Então, você tem que passar por um treinamento. Inclusive, aqueles que têm um potencial já latente, o que eles fazem? Eles colocam a pessoa para ser treinada. Porque eu vou falar para vocês, quanto você vai estar subindo na empresa, a pressão vai multiplicando. Quanto mais você sobe, mais pressão. E quando você olha um cara lá em cima e fala assim, não, vai lá ver como que é. A responsabilidade é muito grande. É muito grande. E como você consegue isso? Tem fórmulas do mundo para você conseguir isso. Treinamentos. Então, uma pessoa que está numa empresa trabalhando, ela pode ser cristã ou não. Ela pode ser de qualquer religião, ateu. E você pode assustar comigo agora, ela pode ser até um satanista. Ela vai fazer um treinamento, ela vai desenvolver a parte da inteligência emocional dela, fora a intelectual normal, certo? E ela vai subir na empresa.
E sabe aonde acontece também isso? Aqui. A pessoa pode entrar no molde, mas não ter seguido Cristo que fez isso. Ou seja, nós estamos à frente da obra, a gente espera que as pessoas reajam de uma certa forma. No relacionamento pessoal, no casamento, no comportamento na igreja, no tratar dos irmãos, no se vestir, como falar. A gente espera que isso seja, as pessoas entendam isso daí. Então, aquelas pessoas que precisam passar por isso, sempre um líder chama, olha, cuidado com isso, olha o jeito que você está falando com a pessoa, respeita, e não sei o quê. Você vai treinando, vai moldando, o cara vai colocando uma forma, o cara fica conformado do jeito que tem que ser para ser um crente de igreja e que Cristo. E Cristo. A pessoa olha para você e fala assim, esse é um cristão verdadeiro. É? É de verdade? Ou você foi treinado para ser? Ou você aceitou a correção dos seus líderes somente? Ou você está crescendo a casca, sepulcro caiado? Então, o que eu queria trazer para vocês, o que é ser o verdadeiro cristão é aquele que a aprovação não é minha, ela não é pastoral, a aprovação é de Cristo. Aí não tem como esconder. Não tem como moldar, não tem como se conformar, não tem como passar uma base na cara, um batonzão, pentear o cabelo para trás, não adianta. Cristo está vendo. Tanto é que no julgamento não tem argumento. Não tem argumento. Se você morrer, quando você vai despertar, ou no mesmo instante, com Cristo na região celeste, ou no trono branco no final. Um dos dois. Não tem conversa, não tem argumento, mas não tem mais, não tem nada. Então, assim, essa que eu sinto peso. Então, o que eu penso assim? Eu comecei a pensar em Cristo e no que irritava o Senhor. A gente vê bem pelos evangelhos, né? E eu olhando os evangelhos ali, Cristo não se irritava naquela época, Roma escravizava Israel, certo? De toda forma. E a Grécia, culturalmente, era ela que mandava em tudo, inclusive em Roma. Culturalmente, tá? Mas a força militar era romana. E Cristo estava bravo com Roma? Com quem que ele ficava bravo? Com a Grécia? Ficava bravo com os outros? Não. O Cristo ficava bravo, era com o reino, era com as pessoas que estavam no reino. Olha só. Se você começar a fazer uma análise, ele se irritava com o próprio judeu. Não, mas estão cobrando imposto. Meu, pega o dinheiro e dá o imposto aí para o cara. Então, pega aí, faz o que tem que fazer, obedece. E ele veio para obedecer. Um dos pontos mais difíceis para o judeu é justamente isso. É esperar aquele que fosse ser o libertador e colocar Israel num devido lugar que era comandar a terra toda. Esperava-se isso. Se você for ver a história de Israel, ela ficou mais cativa do que solta. Certo? Mas não. Então, olhando mais ou menos assim, como que funcionava na época de Cristo, a gente vê que tinha os judeus, né? Teoricamente estava cessando o judaísmo, teoricamente, que não foi isso que aconteceu. E seria inaugurada a igreja. E foi inaugurada a igreja, certo? Aí eu fico imaginando assim, o véu se rasgou no domingo. O que os judeus fizeram na segunda-feira? Costuraram, irmão, o véu, botaram outro, acabou. Você acha que o véu ficou rasgado? Eles não criam em Cristo. O véu rasgou, filho. Tem outro reserva aí? Não. Costura esse e pronto. É duro, né? Estão querendo construir o templo de novo. Está tudo preparado. A bacia para se lavar de bronze. O altar de sacrifício. Vai voltar o que era. É o fim dos tempos. Né?
E você olha naquela época, como os judeus eram, você imagina assim, né? Os judeus eram um grupo coeso, tal. Mas não, irmãos, os judeus eram tudo separado. Eram várias denominações. É que nem hoje. Tinha saduceu, tinha fariseu, tinha os escribas, que o escriba, passou para falar, ele não era exclusivo judeu. Todo o reino tinha um escriba, ninguém sabia ler e escrever. Então, se o rei Nabucodonosor ia viajar para visitar o rei da Síria, sei lá quem for, ele levava o escriba, porque poucos sabiam ler e escrever. Escriba era uma profissão, tá? Doutores da lei, de que lei? Da lei de Moisés, da lei do Nabucodonosor, da lei do não sei o quê, da lei de todo mundo. Falavam vários idiomas, certo? Você vê lá, os saduceus, eles eram pessoas que eram homens, que eles eram da aristocracia, e eram o menor número de pessoas, certo? Faziam parte do Sinédrio, e eram os ricos, e eles andavam junto com Roma. Eles não queriam confusão. E eles interpretavam a Bíblia pelo ponto de vista grego. Só dava rolo, briga com o fariseu sem parar. Aí você tinha os zelotes. Os zelotes eram outro grupo que falava assim, vocês estão tudo errado, ia para o meio do mato. Eles viviam isolados. Né? Tinha os fariseus, tinha os herodianos, que trabalhavam, tudo judeu, trabalhava com a geração de Herodes, que era convertido ao judaísmo, certo? Então, tinha os sicares, tinha um monte de grupo, tudo separado. E você sabe o que eles tinham em comum? A reivindicação de ser o Israel verdadeiro. Isso eles tinham em comum. O que eles faziam? O saduceu falava assim, olha, eu sou o verdadeiro Israel, eles aqui não são. Fariseu não é, zelote não é, ninguém é, só eu sou. Sabe o que o fariseu falava? Eu sou o verdadeiro Israel, vocês estão tudo errado. Eu é que entendo, eu é que interpreto a palavra direito. Todos faziam isso. Todos se achavam perfeitos. E como que é hoje a igreja? Não é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa? Eu sou a igreja verdadeira. Eu posso provar para você que eu interpreto a Bíblia de maneira correta. Eu vou te mostrar. Daí você vai falar com a pessoa, olha aqui, ó, tá vendo o que você está fazendo não está na Bíblia? Ah, não, dessa forma eu não vejo assim. E o outro lado? E você que faz assim? Ah, mas é isso. Antigamente você tinha, vamos supor, calvinista, zwinglianos, arministas, você tinha luteranos, você tinha vários tipos de congregação, de denominação. Mas era assim, os arministas, que é a base do pentecostalismo nosso, todos eles pensavam de uma forma igual. Os calvinistas, todos eles pensavam de uma forma igual. Como é que é hoje? Dentro da própria visão, tem diferença. Os pentecostais que somos nós, se você pegar aqui, sair, fizer essa curva aqui, ó, subir a rua, né, virar à direita, tem uma igreja ali, ó, pentecostal, tudo diferente. E sabe quem está certo? Eu que sei. Eles estão tudo errado. Sabe o que está acontecendo agora? A divisão veio para dentro da igreja. Agora aqui é assim, ó, eu penso assim, o de trás pensa assado, o outro pensa de outro jeito, vai assim, binário, ternário, quaternário, e vai embora. Veio para cá agora. Eu não sei como resolver o problema. Eu só sei que nós estamos estragando tudo. A culpa é nossa. A postura nossa está fazendo e acelerando a separação. A forma que nós estamos agindo é que está levando essa separação a acontecer dessa forma. Cada vez pior. E eu sei de uma coisa. O Senhor não está se agradando da gente. Ele não está se agradando. Bom, continuando, então a gente viu, né, que o Cristo, ele se irritava muito. Se você pegar Mateus 23, ali,
do versículo 1 até o 30 e pouco, você vai ver Cristo falar do saduceu, do fariseu e do escriba. Você vai ver ele falar muito do fariseu. Se você ler ali, você fica horrorizado de ver o que ele fala ali. Ele se irritava muito com o fariseu. Então, a gente podia começar por aí. O que isso é um cristão verdadeiro, olhando os fariseus. Só para te falar, naquela época lá, se eu chegasse para alguém ali e falasse assim, ó, você é um fariseu, era um elogio monstruoso. Era um elogio. Naquela época. Ele não conhecia. O Jesus trouxe a verdade. Então, o que a gente vê que acontecia? Por exemplo, assim, uma das características do fariseu. O fariseu chega, que nem ele estava lá, se você olhar em Lucas, você vai ver lá o fariseu publicando, orando. Aí levanta o fariseu para orar. Como é que ele orava? Alto para todo mundo escutar, e ele falava, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu não sou como eles. Sabe por quê? Porque eu oro para o Senhor, e eles não oram como eu oro. Eu dou o dízimo, e eles não dão o dízimo, que nem eu. Muito obrigado de eu não ser igual a eles. Muito obrigado de eu ser da forma que eu sou. E você sabe que era tudo mentira. Cristo cansou de falar. Levantou publicano para orar e falar, Senhor, me perdoa dos pecados. Me ajuda, Pai. Então você olha a postura, e você percebe isso. E a gente pode falar assim, os fariseus, uma das principais razões, eles eram hipócritas, hipocrisia. Ou seja, eles pregavam a lei, mas não praticavam a lei. Eles se mostravam justos, mas por dentro estava cheio de maldade e hipocrisia. Sabe o que é isso? Sepulcro caiado. Sabe o que é isso? Um túmulo pintado com cal. Cal, você compra aí na loja de construção, se dilui na água, pega uma brocha e pinta, fica branquinho, perfeito. Pinta o túmulo, se olha, fica perfeitinho. Por dentro, podre. Carne humana podre. O humano podre. Por isso que eles são chamados de sepulcro caiados. Jesus os condenava por suas aparências religiosas que não correspondiam à realidade interior deles. Ou seja, eles mostravam uma coisa, mas não eram. Esse é o meu medo do verdadeiro cristão. É conformado na igreja para atender às exigências de como se comportar a igreja, mas por dentro não. Se a gente está formando gente assim, misericórdia da nossa vida, porque nós somos fariseus, que quando faz um prosélito, que é o quê? Um evangelismo que você traz para dentro da sua igreja, certo? Você não vai para o céu e não deixa ele ir também. É assim que fala a palavra. Legalismo excessivo. Os fariseus se pegavam às leis e tradições, perdendo de vista o espírito da lei e da compaixão por aqueles que sofriam. Eles criavam números, regras e regulamentos, tornando a religião um fardo pesado para o povo. Cristo vem e fala que o meu fardo é leve. Aí chega o líder que é legalista e impõe nas costas da pessoa um fardo que ele não carrega. Que ele, líder, não carrega. Ou seja, você tem que ser assim, e você, não, peraí, é um pouco diferente. Você exige da família de uma pessoa ser de um jeito, mas da sua, você é de outro. Certo? O legalismo é terrível, né? Jesus, por outro lado, falava do amor de Deus, né? E ao próximo com os maiores mandamentos. Falta de compaixão, eles eram rígidos, inflexíveis em seus julgamentos, condenando os pecadores e marginalizados da sociedade. Jesus não, acolhia todos, inclusive os pecadores e cobradores de impostos. Né? Por que eles eram bravos com os cobradores de impostos? Porque Roma, ela arrendava os lugares para Israel. Então, Roma fala assim, ó, essa passagem aqui passa não sei quantas pessoas. Chegava para alguém de Israel. Um judeu. Tá? Você, judeu, quer arrendar? Fazer uma licitação. Olha,
se você pegar essa passagem, eu te cobro 5 milhões de reais por mês. O judeu pegava, olha, eu compro. E ele montava lá, todo mundo que passava ele cobrava um pedágio. É isso aí. É isso aí que ele fazia. Né? Orgulho e vanglória. Eles eram orgulhosos da sua religiosidade. Eu prego, eu oro, eu jejuo, eu sou bom mesmo, sou bonzão mesmo. Sabe? Sobe aqui e fala, olha, me imitem. Me imitem. Certo? E a falta de fé, né? Porque eles, apesar de conhecer as Escrituras, eles não tinham uma fé genuína em Deus. Na verdade, irmãos, as críticas você pode resumir da seguinte forma, tá? Que Jesus se incomodava. Tá? É assim que você está vivendo hoje? É assim que eu vivo hoje? Como? Nós temos que ser sinceros e temos que ser autênticos em nossa vida espiritual. Nós temos que olhar por perigo da gente se tornar legalista. Ou seja, eu mereço, você não merece. Ninguém merece. É pela graça. Ninguém merece nada. Não, olha, aconteceu aquilo com a pessoa, porque aquela pessoa, ela não sei o quê. Não acontece comigo porque eu sou bom. Certo? A necessidade da humildade e a gente reconhecer nossas próprias falhas. A importância de colocar a fé de Deus acima de qualquer tradição religiosa. Então, eu queria falar para vocês, para a gente prestar atenção nessas coisas. O que mais deixava Cristo bravo era a hipocrisia da vida do fariseu. Porque Cristo via o quê? O coração. E a gente não vê. A gente vê a aparência. Às vezes, por graciosidade do Espírito, pela própria vontade dele, não vinculado à maturidade espiritual nem nada, você recebe uma graça de discernimento de Espírito. Às vezes. Que é para a edificação da igreja, os dons. E aí você consegue ver, julgar espíritos, perceber o que está acontecendo de verdade. Né? Então, essa vida de aparência, em que as pessoas vão falar para você assim, puxa, que legal, você realmente está mudando. Estou percebendo que você está crescendo. É verdade? É você que tem que responder para o Senhor isso daí, para você mesmo. Porque eu não posso julgar isso. A gente percebe de vez em quando alguns sinais. A pessoa está mudando, de repente ela volta ao que era antes. Você percebe então que ela está tentando se controlar. Agora, eu não estou julgando que isso não deva ser feito. Deve ser feito. Porque você não vai ser um mala sem alça o resto da vida, né? Vai ter que aprender, as coisas. Vai ter que aprender a se comportar e tudo mais. Não é verdade? Então é importante também, mas o que importa é como você está sendo visto pelo Senhor. Tá? E essa palavra surgiu por causa da armadura de Deus. Por quê? Porque a armadura de Deus, ela sempre me incomodou, porque eu sempre olhava aquilo ali e falava assim, eu não entendia direito, sabe? Aquilo lá, da armadura. Eu olhava o propósito, tal, conversava com as pessoas, conversava com pessoas que tinham muito mais maturidade que eu, que é muito fácil de encontrar. E aí as pessoas falavam assim, né? Que líderes assim falavam assim, não, eu só saio de casa se eu faço a armadura de Deus. Eu vou lá, eu pego Mateus 6,10, eu leio, eu vou lá, eu coloco, me cinjo com a verdade, tá? A couraça, entendeu? Capacete da salvação, o evangelho da preparação do evangelho da paz, você calçava, certo? Escudo, espada. Aí o que você passava? Você falava, bom, eu saía de casa com a armadura de Deus, para enfrentar todas as coisas ruins que tinha que se propor no dia. Né? Várias pessoas falaram para mim que faziam isso todo dia. E a palavra fala para fazer isso, só que eu não conseguia entender direito. Por quê? Porque é o seguinte, irmãos, eu vou ler para vocês. Quanto ao mais, você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do poder dele.
Aí ele dá uma ordem: revesti-vos de toda a armadura. Opa, é para você se revestir da armadura mesmo. Tá? Para você poder chegar firme, ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele está falando isso. Aí ele fala, ciladas do diabo, depois ele completa, ele explica um pouco melhor. Ele fala assim, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, nossa luta não é no nível físico. Não é no nível físico. Não é contra uma pessoa específica. Continuando. E sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses 4 poderes que estão na região celeste. Ou seja, a armadura de Deus é espiritual. Ela é espiritual. Certo? Continuando. Ele fala assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele está falando para você. Toma. E continua. Para que você possa resistir no dia mau, e você, depois que você venceu tudo, você vai permanecer inabalável. Aí ele fala, estáis, pois, firmes. E fala assim, ó, cingindo-vos com a verdade. Então a pessoa fala assim, agora eu coloco o manto, me cinjo, ponho o cinto da verdade. E estou protegido. Irmãos, se você se cinge com a verdade, não é com o cinto. Se você achar que se você vai pôr, imaginar que você está pondo um cinto, e você é um queima-campo, um mentiroso, que a verdade passa longe de você, um falso hipócrita, você pode pensar que você está colocando o cinto 50 mil vezes antes de sair da sua casa. Você está pelado na rua. Ela não é física. Não é porque você vai falar que vai colocar um cinto que você está com o cinto. É a verdade. Cadê a verdade? Quer usar o cinto da verdade? Cadê a verdade? É isso, é espiritual. Ah, eu vou pôr a couraça da justiça. Agora estou com a couraça, estou protegido. Tá nada. Você é justo? Eu sou justo? Você pode entender a justiça de 2 formas. A justiça bíblica, que é aquela de ser, está na palavra, é o justo. Ou a justiça dos homens. Você está nessas duas? Se você não está, você pode se ver colocando. Você pode virar de ponta cabeça e imaginar que você está entrando na couraça. Você pode rolar com a couraça. Você pode fazer o que você quiser. Se você não for justo, você não está com a couraça. Essa é a verdade, essa é a realidade espiritual do cristão. Não é o que você põe na sua cara para os outros ver. É o que você é por dentro. Você não engana a Deus. Nós temos que buscar a verdade na nossa vida. Justo e verdadeiro você é? Tá bom, você está cingido e está com a couraça. Certo? E ele está falando assim, ó. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Agora eu vou pôr o Evangelho da preparação da paz. E você leva esse Evangelho da paz? Ou você só leva ofensa? Só desrespeito? Só coisa que não agrada? Ou você é daqueles que vai na ferida da pessoa e cutuca? Que expõe o seu irmão? Que maltrata o seu irmão? Que desrespeita o seu irmão? Que Evangelho da paz que é esse? Que você leva? No trabalho você faz isso? Qual é esse Evangelho da paz? Você está descalço, querido. Eu estou descalço. Esse é o problema. Se você quer calçar, você tem que levar a preparação do Evangelho da paz e ponto final, não tem outro jeito. Não é com o cérebro. Eu imagino nesse momento, eu vou colocar agora. Não vai colocar nada. Não é você que coloca. É Deus que coloca em você o cinto. É Ele que põe a couraça. É o Senhor que põe o sapato em você, calça os seus pés. Porque você é um cristão verdadeiro. É justo. Você, quando vai levar a palavra, você pensa no seu irmão. Com amor. Aí vem capacete da salvação. Ah, vou agora colocar o escudo da fé. Porque aí eu ponho o escudo da fé e os caras vão atirando as flechas e eu vou fazendo assim, parece a Mulher Maravilha, desviando de bala. Nada, irmão. Se você não tiver fé, você vai levar flechada. Sem parar.
Porque você não vai pôr escudo de fé nenhum. Você tem que ter fé. Se eu tiver a fé, eu estou com o escudo. Se eu não tiver a fé, eu não estou com o escudo. E ponto final. Porque você pode enganar, eu posso enganar quem está do meu lado, mas eu não posso enganar Deus. Eu posso responder do jeito que o Amir quer que eu responda. Aí ele vai virar e falar, nossa, o Beto, ó, não é aquela íngua, né, de sempre, né? Agora ele mudou. Beleza. Mas e daí? Eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Eu estou sendo político? Eu estou sendo político. E a espada do Espírito? Agora eu peguei a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é o verbo? João 1. O verbo é a Cristo. A palavra, eu peguei. Pegou o quê? Que palavra que é essa? Que hora que você lê a Bíblia? Que hora que você se aprofunda nos estudos da palavra? O quanto você conhece da palavra de Deus? O quanto você estuda? O quanto você se empenha? De que hora você ora, você lê a palavra, você estuda a Bíblia? É simples. É muito simples. E aí, como se tudo isso que eu falei, que é um ponto que é lá em cima, para você atingir, lá em cima. Eu olho assim, para a armadura, eu vejo ela lá no cume do monte. Porque eu não sou verdadeiro como eu deveria ser, não sou justo como deveria, eu não manejo a palavra como poderia, eu não tenho essa fé, eu vejo a armadura lá em cima e eu aqui embaixo, vem a armadura, me visto, a armadura faz assim para você, ó, não, Beto, não vou, lá longe, como se tudo isso não bastasse, ela fala assim ainda, com toda oração e súplica, né? Orando em todo tempo no Espírito, como se isso não bastasse, mas isso só também, né? Tá lá, ajudou para apontar a armadura mais umas 2 montanhas para trás, né? Quem que ora todo tempo no Espírito? Eu não oro. Não sei de você, talvez você ore, mas eu não. E para isso, vigiando com perseverança, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por santos, você ora pelos santos? Não é São Paulo, São Pedro, São Joaquim, São Norberto, não é não. Santos somos nós. Você ora com toda súplica, no Espírito, por seu irmãozinho do lado? Por todos da igreja aqui? Quantas pessoas que podem falar assim, eu oro por você, Beto? Quantas pessoas podem falar que ora por você? Você faz isso? E também ele fala assim, aí fala, e também você ora por mim, né? Porque para mim seja dada no abrir da boca a palavra, para que eu intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. A armadura de Deus, vou ler uma frase que eu escrevi. A armadura de Deus, o ser cristão, não é uma reivindicação que fazemos, mas o comportamento que nós temos. É a sua vida. É muito difícil você mudar o caráter seu para se adequar às leis do lugar que você está. Mas é muito mais difícil isso ser verdade. Isso ser uma mudança do Espírito na sua vida. Uma transformação verdadeira. Que a gente possa olhar para isso e ver que realmente a graça, se não fosse pela graça de Deus, ninguém escapava. Ninguém. Nenhum. E se um falar que escapava, foge desse que falou, na mesma hora. Foge, porque é um legalista. Uma pessoa que fala assim, ó, eu sou merecedor, ou seja, eu não preciso de Cristo. Eu vou para o céu direto. Entende? Então, que essa palavra traga para mim, meu Pai, um entendimento dessa verdade, para que eu possa mudar de assunto, Senhor. Para que eu possa levar isso daí, mudar o tema da pregação minha, que toda hora eu estou voltando à mesma coisa. Certo?
Que Deus abençoe você, que você possa enxergar isso, que você possa entender isso, que você possa derramar o Espírito seu, derramar sua alma aos pés de Cristo e pedir para Ele transformar a sua vida de verdade em verdade e não de aparência em aparência. Bom? Deus abençoe, meus queridos irmãos.